Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso trabalho, em cima das doenças. Mas inicialmente eu gostaria de dizer que a saudade é muito grande de todos, mas temos a certeza de que muito em breve estaremos juntos outra vez. Não é isso? Veja bem, o nosso tema é muito interessante. Inclusive tem tudo a ver com o momento de hoje. Não é isso? Vamos estudar as causas das doenças, as consequências e o roteiro dado por Jesus, e pela doutrina dos espíritos, como passar por elas, como buscar a cura. Então vejam bem, existem dois fatores determinantes das doenças. Um são os fatores endógenos, são os fatores internos, de anatomia, a fisiologia dos organismos, o estilo de vida, a herança genética. Aí, como exemplo, nós temos doença cardiovascular, doença pulmonar, as doenças renais. São doenças que você pode conviver com o paciente e você não adquire. Ela é interna, endógena. E tem as doenças exógenas. São acidentes, infecções, por bactérias, vírus, como agora mesmo estamos vivendo uma pandemia, o coronavírus. Então, são doenças infecciosas, que pode ser passada de um para o outro. A doença, ela não é uma causa, é uma consequência proveniente das nossas energias negativas, que nós vamos estudar, e vamos entender melhor durante o andamento do nosso trabalho. O controle dessas energias é feito através do nosso pensamento, tem que ter muito cuidado, e dos nossos sentimentos. Como o nosso corpo adoece? Tem as causas físicas, acidentes, os excessos físicos, exagero alimentar, o desregramento, que fazem com que os órgãos não funcionem de maneira correta, provocando uma desarmonia orgânica no nosso corpo. E tem as causas espirituais. São provenientes das nossas vibrações, o acúmulo de energia nociva, energia negativa, gerando uma intoxicação fluídica, afetando os nossos órgãos vitais, nosso coração, fígado, pulmão. Já o nosso mestre Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele diz que o homem é composto de 3 princípios essenciais. O corpo, o perispírito e o espírito. Aí ele diz que as doenças, elas procedem da seguinte maneira. Veja bem, se procede do nosso corpo, os medicamentos materiais, os médicos, bastarão para restabelecer a harmonia. Se procede do perispírito, é uma modificação do princípio fluídico, que foi alterado e que será preciso uma modificação nele para poder haver a melhora. Se procede do espírito, não se poderá empregar nada, para combatê-la, a não ser uma medicação espiritual, doando ao doente muitas preces, para que ele possa dosar a paciência, a calma, a resignação. Então, do corpo, do perispírito e do espírito. A doença é a nossa professora. Se nós estamos doentes, não pense como muita gente está pensando, principalmente hoje em dia, com a pandemia, que é um castigo, que é uma punição de Deus. Não.
Então, se a gente quiser se curar, tem que parar de pensar primeiro, né, que isso não é um castigo. Castigo é maldade. Né? E maldade não vai curar coisa alguma. Não tem poder nenhum. A gente tem que pensar na doença como uma professora, né, que está servindo para o nosso aprimoramento espiritual. Como alguém que veio nos salvar de um grande perigo em que nós estávamos conduzindo a nossa vida. Não é? Será que nós estávamos conduzindo a nossa vida por caminhos tortuosos? Não é? As nossas escolhas não estão sendo corretas? Com certeza. O apego, a vaidade, o orgulho, não é? O olho grande. Então, a gente tem que mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho, a nossa trajetória, para que possamos buscar a nossa cura. Não é isso? E é preciso também que a gente aceite, não é, quando estivermos doentes, que realmente nós estamos doentes e que precisamos buscar a cura. Não é? Como foi falado anteriormente, tanto a cura através dos médicos, dos remédios, da química, como a cura espiritual. Não é? Assistindo uma palestra, visitando uma casa espírita, trabalhando, não é? No tratamento fraterno, né? Você vai fazer o tratamento fraterno, se trabalha, tem aqueles dias, toda uma vez na semana ou duas, ou seja, de acordo com a orientação dada pelos mentores, pelo centro, pelas as pessoas responsáveis. Né? Água fluidificada, o evangelho no lar. Né? Tem uma história muito interessante no evangelho, né, de um paralítico. Já há muito tempo ele vivia anos e anos querendo se curar, o paralítico de Betesda. Então ele queria se curar, né? Mas ele não via como, ele rapidamente ele caía, ele não buscava a melhoria, ele não aceitava. Ele apresentava uma série de reclamações, muitas reclamações. Aí Jesus mostrou a ele um roteiro para a cura. Jesus disse: levanta-te. Levantar é sair do chão do vitimismo. Se levantar das reclamações. Aí Jesus disse: toma a tua cama. Tomar a cama é assumir o controle da sua doença. Eu estou doente. Vou me levantar, vou assumir que é tomar a cama e procurar me curar. Né? E andar é exatamente à procura do convite, né, que você está assumindo para você buscar essa cura tão necessária, a cura da sua doença. Não é isso? No livro dos Espíritos, na questão 919, né, a pergunta é a seguinte: qual o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos Espíritos é a seguinte: um sábio lhe respondeu: conhece-te a ti mesmo. Aí ele diz que ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar para dentro de si mesmo, né? Olhar com os olhos da alma. Aí nós temos um exemplo, né, de Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, ele foi envolvido por uma luz tão forte, não é? E ele perdeu a visão, a cegueira, que tomou conta de Saulo. A cegueira era um convite para que Saulo olhasse para dentro de si mesmo. E ele fez isso. E em pouco tempo tornou-se um dos maiores divulgadores, né,
acompanhando os ensinamentos de Jesus, do Cristo. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, no item 6, né, fala o seguinte: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Veja bem, às vezes a gente cria tantos tesouros para nós, infrutíferos, principalmente os tesouros materiais, os apegos amorosos, os apegos a automóveis, a bens materiais. Então, esses bens, não é, são aqueles que você pode perder. Não tem durabilidade. O contrário dos valores eternos, que são os verdadeiros tesouros espirituais, aqueles que nem a traça, nem a ferrugem os corrói, nem os ladrões roubam. Capítulo 25, item 6. Né? Jesus explica que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aí estará o nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, não é, nós vamos encontrar em Mateus: o faça brilhar a vossa luz. Veja bem, a gente tem experimentado ira, raiva, frustração, ressentimento, sentimento de culpa, autodesprezo. E vai ao médico cheio de dores, de contrações, de tristezas, de depressão. Mas só que a gente não diz ao médico que estamos com esses sentidos. Sentimento de culpa, de autodesprezo, de frustração, de raiva, de orgulho, de vaidade. E isso gera doença. É preciso que nós experimentemos o amor, que é capaz de restaurar a nossa saúde espiritual, mudando as nossas escolhas. Nós estamos na maneira errada. Lembra do capítulo anterior que nós vimos? A nossa direção. Estamos pensando em quê? Estamos presos a quê? Precisamos criar sentimentos de amor, de compaixão, de doação, bondade, perdão, alegria, paz. A Jesus recomenda que façamos brilhar a vossa luz. Ou seja, onde nós chegarmos, nós sermos luzes, iluminar o ambiente com alegria, nada de falar de tristeza, não é? Hoje em dia fala-se tanto nas desgraças, em crimes, em mortes. Vamos mudar, não é, a nossa direção, o nosso sentido. Mudar a nossa rota, o nosso caminho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Não é? Muito buscam primeiro a saúde para serem felizes. Está errado. Estamos na contramão. Temos que buscar primeiro a felicidade. Valorizar tudo que nós temos. Se não tem um carro do ano, mas o seu carro, não é, mesmo usado, mesmo velho, valorize. É ele que está lhe levando você, lhe transportando. Se você não tem carro, você tem ainda o dinheiro para andar de ônibus, de metrô. Então valorize, não é, a sua alimentação, não é, a sua roupa, o seu celular, se não tem um novo. Então é preciso que a gente valorize o que a gente tem. Não é? E principalmente valorizar, sabe o quê? As pessoas que nos rodeiam. Os nossos amigos, ao invés de tanta crítica, de olhar somente o ponto negativo de cada um, devemos olhar que cada um é um espírito que está aqui, igual a nós, buscando
a melhoria, a aprendizagem nessa grande escola, nessa grande universidade que é o mundo, que é o universo onde nós vivemos, né? Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelham às crianças. Somente entrarão no reino da saúde os que estiverem à felicidade de uma criança. Então é preciso que a gente busque, que a gente procure, não é? Encontrar, através da sabedoria, não é? Encontrar paz, buscar o principal, não é? A nossa melhoria espiritual. Não é? Um cuidado que a gente deve ter também, não é? Isso é um roteiro para as nossas doenças, a nossa cura, não é? A gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus 15 e 11, não é? Cuidado com o que sai da boca. A gente fala muita besteira às vezes, viu? A gente não se contém, não se contenta, tá? A gente não desenvolve a paciência que está dentro de nós. Nós temos tudo, Deus nos deu tudo. Então é preciso que a gente exercite, né? Devemos aprender, não é? Que as palavras criam o nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou a nossa doença. Precisamos acabar com a crítica, com o julgamento das pessoas. A palavra, às vezes, quando repetida, aquela mesma palavra, com sentimento, cria um corpo magnético poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Aí sabe o que acontece? Veja bem, nós temos no nosso sistema orgânico, entre os vários sistemas cardiovascular, sistema locomotor, nervoso, nós temos o sistema endócrino. Não é? Nós temos dois tipos de glândula. A glândula exócrina, a que libera para fora, porque o nosso corpo, tudo é matéria, pensamento é matéria. Então, você tem um susto, não é? Alguma coisa, aí você fica frio, veja, mudou. Você fica suando, então esse suor é liberado pelas glândulas sudoríparas. A gente não sua porque a gente quer. Não é? A gordura da nossa pele, as glândulas sebáceas a gente libera. As glândulas lacrimais. Ninguém chora porque quer. A gente chora por emoção. Pode ser boa ou má. Então, essas ainda são boas, essas glândulas exócrinas, porque liberam para fora do corpo. Mais complicadas, mais difíceis, são as glândulas endócrinas. É que nós liberamos de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, na nossa corrente sanguínea. Às vezes, liberamos uma toxina impressionante, muita toxina, que vai, com o tempo, gerar um câncer, gerar algum problema mais sério, viu? Um entupimento no seu coração. Viu? Eu mesmo tenho um problema de gastrite muito sério, mas eu sei que é o meu pensamento. Eu procuro me melhorar. É minha cabeça, são meus sentimentos. Às vezes basta falar de alguma coisa que eu começo a tossir. Começo a liberar gases dentro do meu estômago, com acidez muito forte. Eu começo a tossir. Então, nós temos as nossas glândulas endócrinas e exócrinas, e a gente tem, não é? Deus nos deu a capacidade. Não é? Somos nós que criamos as nossas doenças, e somos nós também, não é? Que curamos as nossas doenças. É isso que nós estamos nos trabalhando. Vamos em frente. A regeneração interior, não é a palavra-chave quando a gente pensa em cura. Esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente ela se recusa a fechar as feridas da alma.
E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho, nossa vaidade. Em seu encontro com a mulher adúltera, Jesus não a culpou, não é? Não lhe atirou pedras. Ele apenas disse: vai e não voltes a pecar, não peques mais. Ou seja, a regeneração interior dela. Tiremos a lama dos nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar melhor, de recomeçar uma vida nova, de buscar nossa cura, nossa saúde. É muito importante esse roteiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, entre item 1 e 4, né, tem perdoar e ser perdoado. Perdoar é para que Deus vos perdoe. A gente às vezes tem problemas, que é muito natural, todos nós temos a vida toda, e a gente guarda ressentimento daquelas pessoas. Não é? E são coisas antigas que a gente às vezes nem lembra do que foi, mas a gente tem um ressentimento, tem mágoa daquela pessoa. Não é? Então não aceite ficar mais magoado, não aceite ficar mais decepcionado com ninguém, com a vida, com quem quer que seja. Né? Nós devemos escolher o nosso caminho. Né? Escolher a mágoa, escolher a desilusão, só vai nos tornar doentes. Jesus passou por problemas muito mais sérios do que nós. Não é? Perseguições, não é? Dores imensas. E nem por isso ele saiu, não é? Vencido no momento que ele estava sendo crucificado. Não é? O que é que ele fez quando ele estava sendo crucificado? Ele pediu a Deus, ao Pai, para perdoar aqueles que estavam julgando, crucificando. Ele não aceitou a mágoa, ele não aceitou o ódio. Então é preciso que a gente faça isso, que a gente se reconcilie com o nosso inimigo. Não é? A gente pode frequentar uma casa espírita, fazer doações, mas se a gente não se reconciliou com aquele inimigo, a gente fez muito pouco ainda. É preciso, não é, que a gente se reconcilie, que a gente busque, não é, através da consciência, limpá-la, buscar com urgência a reconciliação. Jesus disse isso para nós, recomendou-nos. Ele até disse: é preciso a reconciliação com os nossos adversários enquanto estivermos a caminho com eles. E depois que você partiu, ele partir, vai ficar muito mais difícil você se reconciliar. Aí nós encontramos problemas seríssimos de obsessão. E muitas vezes a gente fica perguntando: por que isso ocorreu comigo? Por que isso está acontecendo? Por quê? Mas são de dívidas anteriores. Faltou a reconciliação. Não é? Outro exemplo de Jesus, não é? Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O que é jugo? Não é julgo, não é? Às vezes a gente ouve, a gente, viu? Com ela é jugo, J-U-G-O. É uma prisão. É uma escravidão. E nós vivemos, às vezes, pelas nossas escolhas, escravo de alguém, escravo do passado, escravo da comida, não é? Escravo do sexo, de mágoas. E Jesus, qual era o jugo dele? Ele diz que é leve, é suave. Por quê? O jugo dele era o amor. Ele seguia rigorosamente os ensinamentos de Deus, do Pai. Então,
Ele é o grande médico nosso, através dos seus ensinamentos. Devemos mudar as nossas escolhas. Outro ensinamento de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus capítulo 26, do 40 a 41, é o vigiar e orai. Jesus prescreveu o remédio da vigilância, da oração para as nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. Por que eu me desequilibro tanto? E às vezes nós pedimos, não é, antes de reencarnarmos, para vir com essas pessoas. E hoje a gente acha que elas nos dão tanto trabalho. Nos faz perder o humor, aumenta o nosso pessimismo, a nossa revolta. Aí nós caímos em tais situações sem notar os problemas que estamos acumulando. Então, é importante vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Os nossos pensamentos vão mudar, orar muito. Vamos concluir o nosso trabalho, não é? Entendendo que a doença é um acidente de percurso que atua na nossa vida. E que nós temos que procurar os médicos, procurar a cura através dos espíritos, né? E, sobretudo, usar a força divina de Deus, nosso Pai Criador, que nos criou para sermos felizes e saudáveis. Lembrando que sempre Jesus, antes de curar, perguntava: queres ficar curado? Então, com semelhante indagação, o divino médico, ele queria saber se poderia contar com a vontade nossa, com a nossa vontade. Pois sem essa vontade, Jesus não vai realizar algo contra o nosso desejo. Ele vai fazer o que a gente quer. Então é preciso que nós queiramos a nossa cura, né? A nossa liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agradecendo essa oportunidade grande dessa casa maravilhosa do Lar Espírita Chico Xavier, que tanto nos amamos. Obrigado a todos, muita luz. E vou dizer o que eu disse no início, muitas saudades. E em breve, muito breve, estaremos todos juntos com as graças de Deus. Muita luz.